A gente recebe aqui no Maringá Post a professora Ângela Perizer, que é pesquisadora da felicidade, e ela vai falar com a gente sobre esse tema tão importante, que é a gratidão. Professora Ângela, seja muito bem-vinda. Obrigado por aceitar nosso convite, falar com a gente. Tudo bem? Oi, Ronaldo, tudo bem? Muito feliz em estar aqui, né, novamente, conversando com você. Queria só te desejar feliz Dia do Amigo. Hoje nós celebramos o Dia da Amizade, Dia Internacional da Amizade, né? O Dia do Amigo. E queria te celebrar com você esse dia também. Professor, eu agradeço. E agradeço principalmente por, né, me colocar nessa listinha de amigos. É muito especial ter você como amiga. Professora Ângela, você começa citando justamente esse sentimento, né, de gratidão. E a gratidão é a chave da felicidade? Uau, essa é uma ótima pergunta, porque justamente existem muitas pesquisas científicas, muitas comprovações científicas que a gratidão é uma das grandes chaves da felicidade. A felicidade tem várias chaves, né? Que abrem, que dão um start, né? Para que nós possamos desenvolver bem-estar psíquico, químico, né? Falamos de dopamina, de ocitocina, e a gratidão é uma delas. Gratidão, aliás, segundo os pesquisadores da felicidade, é talvez a maior chave da felicidade, né? A maior chave que nos conecta conosco mesmos, com outras pessoas e com o universo, com Deus, com várias, né? Vai muito além de mim, é transcendente, a gratidão é transcendente. Existe uma teoria das virtudes e forças de caráter, e a gratidão está dentro da virtude da transcendência. Então, é uma grande virtude, uma grande força que nos leva a uma virtude da conexão com outras pessoas, conexão conosco mesmo e conexão com um ser maior, né? Com a natureza, quem acredita em Deus, a conexão com esse ser superior, com Deus. Então, por isso, é sim uma grande chave que nos leva à felicidade. Uma amiga que temos em comum, a nossa querida Juliana Fontanella, hoje conversava comigo e ela falava assim: quando a gente é criança, né, quando somos pequenos, a gente celebra cada pequeno, cada pequena conquista, né? As coisinhas mais aparentemente mais bobas são celebradas e alegram uma criança. E a gente parece que vai perdendo isso ao longo da vida. A vida vai nos endurecendo, Ângela. Eu me lembrei, você falando agora, me lembrei de uma crônica do Otto Lara Rezende, e ele diz que nós temos que fazer como a criança, ver cada coisa como se fosse a primeira vez, né? Não como se fosse a última, que ele diz que isso nos dá um ar de tristeza, né? Mas como se fosse a primeira vez, como a criança faz. Eu digo que a rotina, a vida adulta, os compromissos vão nos tornando mais enrijecidos, mais anestesiados para aquilo que é belo da vida, né? Nós começamos, quando nós vamos crescendo, nós começamos a deixar de olhar as pequenas coisas. Inclusive, nessa crônica, ele cita olhai os lírios do campo, né? Inclusive, a crônica se chama Olhai os lírios do campo, fazendo uma menção ao texto bíblico, e ele diz que a criança se alegra com coisas pequenas. Nós, adultos, passamos pelas coisas pequenas e não as percebemos mais. Fomos anestesiados pela rotina que nos engole. E eu diria mais, né? Acrescentando a crônica do Otto, nós começamos a esperar por coisas grandes demais.
né? Parece que só as grandes conquistas é que nos alegram. Tem um professor de Harvard chamado Tal Ben-Shahar, e ele diz que isso não é alegria verdadeira, ele diz que isso é euforia. Então, nós temos uma grande conquista, compramos o carro que nós tanto esperávamos. Isso é euforia, e isso vai passar. A vida não é construída por euforias, porque de quanto em quanto você consegue comprar um carro novo? A cada quanto tempo você consegue um diploma na faculdade? A cada quanto tempo você tem um filho ou casa? A cada quanto tempo você tem uma grande conquista? No interstício, no espaço que fica entre essas grandes conquistas, nós fazemos o quê? Nós ficamos como um ratinho de laboratório, isso é uma metáfora dele mesmo, ficamos como ratinhos de laboratório correndo atrás da próxima grande conquista. Nisso, nós criamos um vazio, né? Porque parece que o que me interessa é a grande conquista que eu tenho a conseguir. Mas eu não olho que o meu filho sorri para mim, o abraço, que o dia amanheceu tão lindo hoje, que, né, que eu consegui vencer pequenas coisas, que eu tenho uma comida boa na mesa, que eu tenho tantas coisas boas para agradecer no dia a dia. Ele chama, inclusive, de felicidade autêntica esse processo de sim, então eu não preciso ter grandes desejos na vida? Sim, eu tenho metas a alcançar, acredito que você, Ronaldo, tenha metas a alcançar. Só que eu não posso fixar os olhos na meta como se ela fosse a grande conquista da minha vida e negligenciar o que eu vivo no presente. Então, agradecer as pequenas coisas nos leva ao sucesso. Isso é uma coisa importantíssima. Tem gente que acha que vai ser feliz quando tiver sucesso. E, na verdade, já foi comprovado que só tem sucesso quem é feliz ao longo do tempo. Quem agradece ao longo do tempo, quem é grato todos os dias pelas pequenas coisas. São elas que constroem a nossa vida. E não esporadicamente as grandes conquistas como nós imaginamos. Então, por isso, sim, ficamos endurecidos, ficamos anestesiados para as pequenas coisas, tendo em vista, nós só temos vista nas grandes coisas, né? Esperamos que, e nós fazemos isso, gente, nós começamos a segunda-feira esperando que o domingo chegue logo, como se só no domingo, só no final de semana, sextou, né, que nós fôssemos conseguir alcançar a felicidade, e passamos as semanas pensando nisso. Passamos o ano pensando nas nossas férias, né? Olha, quando chegar nas minhas férias, eu vou fazer tal coisa, tal coisa. E, de repente, nós perdemos, né? Anestesiados por essas conquistas que a criança não tem. A criança não almeja coisas a longo prazo. A criança se felicita com o que está ali, na frente. Por isso se alegra com pequenas coisas. Quando nós aprendemos a ter grandes metas, é que nós acabamos perdendo esse entusiasmo diário. E nós, em todas as áreas, somos feitos do que nós somos diariamente, né? Tem uma outra pesquisa que me chama bastante atenção, e que ele diz assim, que nós temos que aprender a agradecer e curtir e aproveitar o aqui e agora, essa presencialidade. Tem gente que diz assim, quando eu me aposentar, eu vou aproveitar o tempo. Não vai, sabe por quê? Porque nós aprendemos aquilo que nós fazemos diariamente. Como é que eu vou deixar para aproveitar o tempo com os meus netos quando eu me aposentar, se eu não faço isso agora? Eu não estou construindo um relacionamento, eu não estou construindo uma rotina, nada. Então, como é que eu vou aproveitar isso lá na frente? Né? Então, é muito interessante olhar como o Otto Lara Rezende fala para como a criança vê. Aliás, o Otto diz o seguinte, a criança e o poeta,
ver as coisas como se fosse a primeira vez. Se a gente não aprender a aproveitar esses pequenos momentos agora, se a gente não conseguir aprender a lidar com isso agora, como que a gente vai aprender depois de aposentados, né? Fica muito mais difícil. E é interessante, né? Enquanto você falava, eu estava pensando aqui, é algo que eu sempre comento, enquanto você está no trânsito, que aparentemente é aborrecedor, é vida que está acontecendo ali, né? Enquanto você está fazendo aquele relatório, que aparentemente é muito chato, é vida que você está tendo ali. E se você não conseguir apreciar isso, você está abrindo mão desses momentos de vida, né? A vida vai se apequenando, ela vai se reduzindo apenas a alguns momentos, alguns instantes que aparentemente são alegradores. É isso mesmo. E é muito interessante porque o nosso cérebro funciona como um músculo do corpo. Como é que você consegue desenvolver músculos? Como é que você consegue trabalhar os seus músculos? Treinando, né? Então, o cérebro é a mesma coisa. Há uma enxurrada de notícias negativas no nosso dia a dia, né? Você trabalha com comunicação, você sabe disso. Um jornal que dá muita audiência é o que mais traz coisas ruins, né? Quanto piores as notícias, mais elas chamam atenção e mais audiência dão. Por quê? Porque nosso cérebro foi treinado, e eu não estou dizendo o meu cérebro Ângelo, o seu cérebro Ronaldo, estou falando do homem enquanto ser histórico. Nós herdamos isso dos primatas porque eles tinham duas situações, eles viviam em situações de perigo o tempo todo. Então, o nosso cérebro originalmente já foi treinado para ver o que é negativo na vida, no dia a dia. Por quê? Porque nós tivemos que ativar esse ponto no nosso cérebro, porque senão nós não sobreviveríamos. Pensando nos nossos ancestrais que tinham que lutar contra feras selvagens o tempo todo, viviam numa selva. Nós também vivemos numa selva de pedras, mas hoje nós já temos essa possibilidade, né, ao longo de toda a evolução humana, de olhar para aquilo que é positivo. Então, se nós pensássemos num movimento de dilatação do cérebro, o que é dilatado? O neurônio dilatado é um neurônio que tem mais presença nos nossos pensamentos. O mais atrofiado tem menos presença. Então, o neurônio que nos leva a ver as coisas negativas é muito mais dilatado naturalmente do que o neurônio da gratidão, que vê as coisas boas, que consegue visualizar a beleza em pequenas coisas, que consegue agradecer pequenas coisas. E daí? Isso já é natural. Não tem como mudar isso? Claro que tem, porque assim como os músculos, nós podemos desenvolver mais esse lado neural, mais essas reações neurais. Quanto mais você agradece, mais você será grato. Quanto mais você olha as coisas boas do dia, mais isso vai se abrindo. Tem um autor que diz que tudo que você foca, expande. Então, se você foca nas coisas negativas, é isso que vai se expandir numa reação neural. Se você olha para as coisas boas, é isso que vai começar a se expandir. Não sei se você conhece alguém, Ronaldo, que para tudo há uma reclamação. Conhece? Acho que todos nós, né? São aqueles chatos, né? Sim. Que, nossa, que sol quente, ai, que frio, ai, que chuva. Para as coisas bobas do dia a dia, tem sempre o ato da reclamação. Quanto mais você reclama, é porque você está olhando as coisas negativas, né? Mais vai se expandir essa reação neural em você. Quanto você mudando o foco e virando a chave, como nós começamos a nossa conversa,
você abre, você começa a olhar e agradecer as pequenas coisas, você começa a perceber quantas coisas boas acontecem, né? Quantas coisas boas estão ao nosso redor e nós não abrimos os olhos para isso. Então, a frase, tudo que você foca expande, é muito verdadeira. Então, realmente, se eu foco em coisas positivas, em agradecer, em ser grato por pequenas coisas, os meus olhos vão começando a perceber, né? Na verdade, o cérebro, por meio dos olhos, da percepção, vão começando a perceber mais essas coisas. Ou Então, seja, é um treino, né? é um treino diário. É. Assim como preciso treinar os meus músculos, indo à academia, fazendo uma atividade física, eu tenho que treinar o meu cérebro também. Para que aquela visão lá dos primórdios, lá dos primatas, modifique o nosso cérebro nos dias atuais. Professora Ângela, para a gente fechar a conversa, já que a gente está falando de treino, tem uma sugestão, que eu não sei se a professora concorda, que é da gente colocar no papel, né? Tentar encontrar todos os dias ali, pelo menos 3 motivos para agradecer, que é uma maneira da gente estar procurando, né? Ou seja, garimpando no nosso dia, tentando treinar os nossos olhos justamente para identificar esses pontos que a gente pode falar assim, poxa, isso daqui foi legal. E aos poucos isso vai naturalizando, né? Nossa, isso, Ronaldo, é impressionante como esse pequeno exercício, gente, parece ser muito bobo esse exercício, mas como ele funciona, como ele tem, e ele não funciona de maneira esporádica, ele não funciona de maneira aleatória, ele não funciona pelo senso comum. Tem uma professora Márcia, não me lembro o sobrenome agora, mas ela fez um mestrado numa universidade fora do país e ela trabalhou com gratidão. E ela fez uma pesquisa uma pesquisa empírica para provar que esse exercício funciona na prática. Então, ela separou um grupo controle que não fazia isso e um grupo que todos os dias escrevia, né? 3 coisas, 4 coisas, 10 coisas pelas quais você é grato no dia de hoje. Inclusive, ela fala que é interessante você não colocar assim, sou grato pela vida, é abstrato demais. Sou É muito grato por meus filhos, genérico. é genérico demais. Hoje, o que aconteceu hoje? Hoje eu estive falando com o Ronaldo e foi uma conversa super agradável. E tenho a agradecer. Então, lembrar de coisas boas que aconteceram naquele dia. E ela chega a uma conclusão incrível, né, na sua dissertação, a respeito do nível de dopamina, de ocitocina, porque a gratidão gera serotonina, ocitocina, porque quando você agradece outra pessoa, e ela percebe o quanto aumentou níveis químicos e psíquicos de bem-estar, de felicidade nas pessoas que fizeram o exercício em relação ao grupo controle. Então, existem muitas outras pesquisas. Essa me lembrei de imediato. Existem pessoas, e o escrever é muito interessante. Porque tem gente que fala, não, eu vou só pensar. Não pensa, porque primeiro você tem que criar um compromisso consigo, né? Então você vai criar um compromisso com você. Segundo, registro é muito importante. O registro é muito importante. Tem pessoas que fazem em diário. Tem outras pessoas, e uma ex-aluna trouxe uma experiência que eu achei muito interessante, que é o pote da gratidão. Por que não no diário e no pote? Porque ela diz que nos dias que você... Sabe aquele dia terrível? Não tem dia que parece que hoje eu não consigo escrever nada. Tá tudo bem. O que você faz? Vai no pote, retira os motivos de gratidão de dias anteriores. E aí isso também vai trazer para você, porque o nosso cérebro, quando você lê algo, ou você relembra algo, você revive algo um momento muito bom, o cérebro ele dispara as mesmas reações neurais.
de dopamina, de ocitocina, você consegue reviver, né? Você consegue sentir exatamente como se você estivesse sentindo no dia que você agradeceu. A mesma coisa acontece quando você vai contar para alguém um momento muito triste. O seu cérebro lê como se estivesse acontecendo e dispara as mesmas reações neurais. Então, ela disse, professora, no dia que eu não estou bem, eu vou lá e leio tudo que eu escrevi, relembro, né? E aí eu chego à conclusão que eu tenho mais a agradecer, mesmo nesse dia que foi terrível, que foi muito ruim, tenho mais a agradecer do que a reclamar. Então, funciona. E a escrita é muito importante, o registro é muito importante. E é interessante isso, né? Quanto isso é um exercício tão simples. Como que pode fazer tanto efeito? 5, Mas 10 minutinhos, né? São suficientes, né? 5 minutos é o suficiente. E é impressionante como isso realmente funciona. Quem tiver dúvida pode procurar lá no Google, que tem muitas comprovações disso que realmente funciona. E a melhor comprovação é fazer o teste. Exatamente. Aliás, só para a gente fechar o assunto mesmo, mas não faça o teste 1 dia, 2 dias, 3 dias. Ah, Pelo sim. menos de 21 a 30 dias. Faça todos os dias. Você vai perceber ao longo do tempo que antes você tenta arrumar 3 coisas, parece que não lembra de 3 coisas boas. De repente você está com uma lista de 10 coisas, né? Então fica muito mais natural. Mas faça por um período. Tudo que nós vamos fazer para virar um hábito, a gente tem que fazer por um período de uns 30 dias, pelo menos, né? Para que isso se torne natural. Assim como a academia, né? Não dá para ir um dia e achar que vai dar tudo certo. Bem isso. Professora Ângela, quero agradecer a sua disposição de falar com a gente mais uma vez. Sempre uma alegria falar contigo. Obrigada, Ronaldo. Uma alegria estar aqui com vocês, né? Sempre uma grande alegria, sempre um papo muito leve, muito descontraído, muito prazeroso. Obrigada mesmo pelo convite. Valeu mesmo. Gente, falamos hoje sobre a importância da gratidão como essa chave, né? Como uma chave para a felicidade. Espero que você tenha aproveitado esse bate-papo. Professora Ângela, nosso muito obrigado. E a você que acompanhou o nosso bate-papo aqui no Maringá Post. Este vídeo fica à sua disposição, inclusive para o seu compartilhamento. Abraços.